Dando então sequência no assunto, vamos lá, números complexos. Então, acompanhe aí a leitura das definições. Diz assim, ó, números complexos, definição. Os números complexos formam um conjunto numérico que é mais abrangente que os números reais, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente sempre fala aí quando a gente vai falar dos conjuntos numéricos. Então, quando vamos solucionar equações do tipo, olha essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 1 igual a 0. Né? Nos deparamos com esse conjunto de solução aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Eu vou até resolver rapidinho ele aqui, ó. X ao quadrado mais 1 igual a 0. A gente passa esse 1 para o outro lado, fica com x ao quadrado igual a menos 1, certo? E aí uma forma de eliminar esse expoente aqui é extraindo a raiz quadrada de ambos os lados. Não é isso? E aí quando você tem o índice do radical igual ao expoente do radicando, aqui é 2, eu posso cortar com esse 2. E eu fico então com o conjunto de solução com x igual a raiz quadrada de menos 1. O problema é o seguinte, mais ou menos 1, né? O problema é o seguinte, qual é a raiz quadrada? Não existe raiz quadrada de números negativos. Então a gente fala assim, ó, que não existe a raiz quadrada de números negativos no campo dos números reais. Só que agora a gente está falando dos números complexos, que é um conjunto que é mais abrangente que o conjunto dos reais. Né? Olha só, como não existe raiz quadrada do número negativo no conjunto dos números reais, convencionou-se utilizar a notação i ao quadrado igual a menos 1. Tá? Por que isso? Né? Ou seja, na verdade, a raiz quadrada de menos 1, a gente vai substituir por i. Essa letrinha, que é o número que a gente chama número imaginário. Então, toda vez que tiver raiz quadrada de menos 1, eu troco por i. E por que a gente usa também essa convenção? Porque se nós elevarmos ao quadrado ambos os lados aqui, ó, a gente fica com a mesma representação, mas de uma forma mais agradável, vamos dizer assim. Ó. Aqui corta, né? Então fica menos 1 igual a i ao quadrado, que é o que está escrito ali, né? Ó, só explicando o porquê disso aqui, tá bom? Então, na verdade, a gente troca a raiz quadrada de menos 1 pela letra i, que é um número imaginário. Tá? Então tá aí, ó, para representar esse número negativo. Com isso, o resultado da equação seria mais ou menos i. Então, voltando aqui, ó, né, o resultado dessa solução aqui, ó, trocando a raiz quadrada de menos 1 por i, seria então x igual a mais ou menos i. Seria a resposta. Né? Então, trocamos então a raiz quadrada de menos 1 por i, é uma convenção. Esse número é conhecido então aí como unidade imaginária. Muito bem. Assim, um número complexo que chamamos de z, então vamos nos acostumar já aí com a nomenclatura, né? Então, o número complexo ele tem uma forma, um formato, né? E a gente usa a letra z para representá-lo ele, z. Tem a forma de z igual a mais bi, isso aqui é o formato dele, tá? Onde a e b, esses valores aqui, ó, de a e b, pertence ao conjunto dos reais, que é o que está dito aqui, ó. E a unidade imaginária, i igual a raiz quadrada de menos 1. Beleza? Quando chamamos o número a de parte real, então essa aqui, ó, é a parte real do número complexo z. E b é a parte imaginária, que acompanha o i, né? Imaginária. Tudo bem? Essa notação é chamada de forma algébrica.
esse formato de A mais BI é chamado de forma algébrica, conforme está escrito aqui. Tudo bem? Então você já sabe agora identificar um número complexo. Observações, tá? Anota aí com atenção, marca aí com atenção agora. Todo número real é complexo. Tá? Se ele é real, ele é complexo. Tá? E Z pertence aos reais, se somente se B for igual a 0. Tá? Então, quando esse valor aqui, ó, do B for igual a 0, esse B aqui for igual a 0, ele anula e daí fica só o A, só a parte real, né? Por isso a gente fala que o Z pertence aos reais, quando ele for somente tiver o A, né? Ó, o número complexo Z igual a A mais BI, de novo, ó, A parte real, B parte imaginária, tá bom? Só para reforçar aqui. Se o número complexo Z igual a A mais BI não é real, ou seja, B é diferente de 0, é dito número imaginário. Então, vai ficar claro nos exemplos que eu vou citar agora já. Tá? Quando o B existir, né? Então ele não é real, ele é imaginário. O número complexo Z igual a A mais BI é dito imaginário puro, então eu botei até em destaque isso aqui porque é muito importante. O que é um número imaginário puro? Se e somente se o A for igual a 0 e o B também tem que ser diferente de 0 para existir a unidade imaginária. Então, quando esse camarada agora, o A, for 0, fica só formato de BI, a gente fala que é imaginário puro. Vejamos os exemplos a seguir. Olha aí, ó. Z igual a 2 mais 3i. Então perceba que você tem a parte real, parte imaginária. É um número complexo que pode ser chamado de imaginário. Agora vejamos o exemplo de baixo. Z igual a 4i. Então perceba que no formato que ele é genérico assim, ó, Z igual a A mais BI, você só tem o formato do BI aqui. Não é isso? Esse camarada quer dizer que ele é 0. Quando isso ocorre, esse número que só tem a parte imaginária, então ele é chamado de imaginário puro. Aqui, ó. E quando você não tem aí o B, que é o caso da letra C aqui, ó, lembrando que o formato é esse aqui, ó, Z igual a A mais BI, agora o fato dele ter só a parte real, a gente subentende que o B é 0, que ficou só a parte do A. Aí a gente fala que é um número real. Mas também é dito número complexo, por quê? Porque lá no início, ó, todo número real também é complexo. Ok? Então nós temos essas situações. Eu destaco aí o conceito de imaginário puro. Vamos ver agora as operações dos números complexos, tá? Então a gente vai falar da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão dos números complexos. Então o que a gente já viu agora, até agora? Que a representação do número complexo tem esse formato aqui, ó. Z igual a A mais BI. Z é a letra escolhida aí para representar, tá bom? Então lembra sempre nessa ordem. Parte real, parte imaginária. Adição de números complexos. A adição de números complexos é realizada através da adição dos termos semelhantes, ou seja, olha só, somamos as partes reais de cada número e depois as partes imaginárias. Tá? Então vejamos um exemplo aqui, ó. Sejam Z1 e Z2
dois números complexos na forma tal, Z1 igual a mais BI e Z2 igual a C mais DI. Aqui genericamente. Como é que você soma? Como a gente faz a soma de dois números complexos? Então está aqui, ó, o primeiro A mais BI, o segundo C mais DI. Então perceba, aqui, ó, calma que no exemplo vai ficar bem simples, ó. A e C, parte real com parte real. Então ficou aqui, ó. Parte real com parte real. Eu somei a parte real do primeiro e agrupei com a parte real do segundo. Depois eu vou somar a parte imaginária. Parte imaginária, parte imaginária. Colocou em evidência a letra I aqui para ficar somando só os coeficientes, né? Ó, parte imaginária, parte imaginária. Então, resumo da brincadeira. É real com real, imaginário com imaginário. Tá bom? Mais fácil que isso aqui, um exemplo fica claro. Então, ó, vejamos aí o exemplo. Se Z é igual a 3 mais 2i e Z2 igual a 5 menos 3i, o valor da soma é, tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar, por que não para alguns aprender, né? Então, vamos repetir aqui, ó. Z1. Quem é o Z1? O Z1 é 3 mais 2i, certo? O Z2 é igual a 5 menos 3i. Tá? Então aqui, ó, real, imaginário. Real, imaginário. Real. Eu vou até colocar um do lado do outro, que fica mais fácil até a relação aqui, tá? Me permitam apagar aqui e colocar aqui do lado, ó. Z2 igual a 5 menos 3i. Então, a soma de Z1 mais Z2 vai produzir outro número, né? Complexo. Quem é ele? Vamos encontrá-lo. Então, eu vou somar a parte real com a parte real. Tá aqui, ó. Então, vamos somar já aqui, né? Fica 3 mais 5. Ok? Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Mais a parte imaginária agora. Quem é a parte imaginária? Mais 2, cuidado agora, ó, menos 3. Tá? Então, 2 com menos 3. O I a gente coloca em evidência aqui, ó. Tá? Esse I aqui, ó. A gente pode, já para agilizar, colocar ele em evidência aqui. Ok? Então, como é que fica o resultado? Z1 mais Z2. 5 mais 3 ficou 8. 2 menos 3 dá menos 1. Menos I. Daí a resposta. O valor da soma desses dois números complexos. É tranquilo, né? Real com real, imaginário com imaginário. Tá bom? Ou você poderia também, né, de uma forma, colocar um embaixo do outro aqui, ó. Na prática você vai ver que não tem segredo, né? Ó, Z1 igual a 3 mais 2i. Uma outra forma de fazer aqui do lado, ó. Z2 igual a 5 menos 3i. Somar os dois, né? Z1 mais Z2 seria, ó, 5 mais 3 dá 8. Mais 2 com menos 3 dá menos i. Tá bom? Então, o importante é você entender o que a gente está fazendo aqui. Daí a soma. 8 menos i. Tá bom? Para quem está assistindo, vamos supor, não sabia, primeira vez que eu vi já, saímos do zero, né? Subtração de números complexos. A subtração é análoga à adição. Calculamos a diferença entre as partes reais de cada número e depois as partes imaginárias. Também, através de um exemplo, vejamos, ó, seja o Z1 e Z2, dois números complexos, tais que Z1 igual a A mais BI e Z2 igual a C mais DI. Definiremos a subtração
da seguinte forma. Tá aqui o formato. Ó. Genericamente, a gente faz a subtração de Z1 menos Z2, subtraindo então a parte real da real e a parte imaginária da parte imaginária. Por isso fica A menos C aqui, ó, e B menos D, colocando a unidade imaginária aqui em evidência. Um exemplo melhor para ficar claro. Então tá aí. Z1 é igual a 7 mais DI, e Z2 é igual a 3 mais 6i. Vejamos, perceba que os dois têm real e imaginário. A diferença, então, de Z1 menos Z2, né, fica fácil. Vamos fazer aquele segundo formão. 7 menos 3 dá 4. Né? Agora, cuidado aqui, ó, é 10 menos 6i. Então, esse menos acaba aqui, ó, trocando o sinal do 6, né? Então, fica aqui, ó, 10i menos 6i, né? Deixa eu até colocar menos mais 6i, certo? Ficou menos aqui, né? Então, menos com mais dá menos. Então, fica 10i menos 6i. Né? Então, fica mais 4i. Tá bom? Se a gente fizesse aquele formato aqui, ó, também ficaria a mesma coisa, né? A menos C seria 7 menos 3, 4. Ó, aquele formato conforme preconiza aqui da forma genérica. A menos C, Z1 menos Z2, fazendo a operação conforme preconiza aqui, ó, só subtraindo os coeficientes. Então ficaria 7 menos 3 dá 4. Aí na fórmula aqui, ó, mais, né, B menos D, ou seja, 10 menos 6 dá 4. E o I em evidência, tá? Então, é real com real, imaginário com imaginário, operação análoga aí, né? Só cuidar com o jogo de sinais. Muito bem. Multiplicação de números complexos. Você vai ver que pega um pouco mais na divisão. Então, soma e subtração é fácil. Multiplicação de números complexos. Para multiplicar números complexos, utilizamos o mesmo método adotado na expansão do produto notável, multiplicando cada termo do primeiro fator por todos os membros do segundo. Assim, temos aí um exemplo, né? Z1 e Z2 e a multiplicação aqui evidenciada. Z1 vezes Z2. Então, na verdade, o que ocorre aqui é a distributiva. Aqui, ó. Você vai perceber, ó, eu vou multiplicar esse vezes esse, este vezes esse, depois esse vezes esse, e esse vezes esse vai dar algo assim, tá? Então, a melhor coisa é um exemplo, né, para ficar claro. Vejamos aí, ó, Z1 igual a 2 mais 5i, e o Z2, 1 mais 3i. Então, vamos, com calma, aplicar aqui, resolver, né? Então, Z1. Vamos colocar, ele quer o Z1 vezes o Z2. Então, vamos substituir. Quem é o Z1? Está aqui o Z1, ó, 2 mais 5i. 2 mais 5i. Quem é o Z2? 1 mais 3i. 1 mais 3i. Então, aqui nós devemos tomar o cuidado e aplicar a distributiva. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, ó. Z1 vezes Z2 vai ser igual. Deixa eu só armar aqui, ó. Então vai ser este vezes este. Depois ele multiplica também lá.
depois o segundo, aplicando aí a distributiva, que é uma propriedade da multiplicação. Então vamos por partes. Primeira flechinha, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3i dá mais 6i. Embaixo agora, 5i vezes 1 dá mais 5i. E por fim, 5i vezes 3i dá mais 15i ao quadrado. Tá bom? Cuidado agora aí, porque temos o i ao quadrado. Então só vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Eu tenho 5i aqui no quadro, ó, vezes 3i. Tá? É como se eu tivesse 5x vezes 3x. E 5x vezes 3x, a gente sabe que isso aqui é 15x ao quadrado. A gente usa até um conceito aqui de potenciação. Bases iguais, né? Quando a gente tem o produto aqui, ó, bases iguais, a gente mantém a base e soma os expoentes, porque é 1 mais 1, somados os expoentes, porque 1 mais 1, ó, dá 2. Mesma forma aqui, ó. A única diferença é que agora é o i, não é o x. Também, ó. 5 vezes 3 dá 15, i vezes i ao quadrado. Tá bom? Então, só para ficar claro essa parte aqui. Muito bem. Deixa eu só apagar, então, esse rascunho. Voltamos ali na tela. 15i ao quadrado. Tá? Continuando, então, a multiplicação aqui, ó. Ficamos, então, com Z1 vezes Z2 igual. Ó, vejamos. Nós temos agora, vamos somar o que é parte real com real. Temos aqui, ó, só 2, né? 2 mais, ó, 6i com mais 5i dá 11i. Mais 5i ao quadrado. Agora é o seguinte, vamos voltar aqui um pouquinho na tela, lá no início. Quanto vale o i ao quadrado aqui, ó? Ó, o i ao quadrado a gente sempre vai substituir por menos 1, por conta daquele conceito da unidade imaginária aqui, ó, menos 1. Sempre vai substituir, tá bom? Então voltamos lá. Então agora essa situação aqui, ó, do i ao quadrado, a gente troca sempre por menos 1. Substitui por menos 1. Então ficamos então, agora para finalizar, Z1 vezes Z2 é igual a 2 mais 11i mais 5 vezes menos 1. Substituir então o i ao quadrado aqui por menos 1. Então, com calma, tá? Z1 vezes Z2 é igual a 2 mais 11i menos 5, certo? Porque 5 vezes menos 1 dá menos 5. Agora vamos juntar o que é parte real com real, ó, e deixamos a parte imaginária em segunda ordem, vamos dizer assim, né? Z1 vezes Z2 é igual a menos 3 mais 11i. Tá certo? Então, tá aí o resultado, tá? Não, perdão, aqui, ó. Eu esqueci o 15 aqui, ó. 15 e aí ficou só 5 aqui, né? Então, me perdoem aqui, agora eu observei o erro, ó. Aqui é 15, ó. 15, 15... e aqui vai ser menos 15, tá bom? Agora que eu observei o erro que eu cometi lá no início. Tá? Era 15 aqui, tá? E do nada eu coloquei o 5 e esqueci o 1 do lado. Então fica menos 15. Me perdoem aqui, que ainda bem que deu tempo de ver o erro, tá? Então fica menos 13. Acho que alguém já estava vendo o erro e alguém comentou, e eu acho que por telepatia, eu acabei escutando. Tá aí, ó, menos 13 mais 11i, perfeito? Tá bom? Então está aí o produto executado aí dos dois números complexos, tá?
O interessante, né, é a aplicação da distributiva e a substituição do i ao quadrado aqui, tá bom? Vejamos agora a próxima operação, que é a divisão. Então, muito cuidado com a divisão, que agora vai entrar um conceito novo aí que até agora eu não falei. Para dividir números complexos, multiplicamos o dividendo e o divisor pelo conjugado do divisor. Puxa vida, o que é conjugado? Tá? Então vejam, apareceu a palavrinha agora conjugado aqui, o conceito novo, né? E a representação é o z com um tracinho em cima. Então tá aqui, ó, z com barrinha em cima significa o conjugado, tá? É o conjugado do A mais BI. Só que eu vou pedir eu vou me permitir fazer o seguinte, ó, eu vou até, vocês me perdoem aqui, que eu vou editar na hora, quem sabe faz ao vivo, ó. Mas credo, garoto, né? Eu fiz de propósito, será? Não, eu errei mesmo, tá? O conjugado, você deve trocar o sinal da parte imaginária, olha só. Tá? Então aqui é z igual a A menos BI, senão seria a mesma coisa, né? Então perceba com atenção agora, você não vai trocar o sinal do meio, é o sinal do B, ó. O B que era mais passou a ser menos, tá? Então o conjugado de um número complexo, você troca o sinal do B. Não fique com o reflexo aqui, ó. Olha aqui no quadro. Quem seria o conjugado deste número z aqui, ó? Z igual a 2 mais 3i. O conjugado, que a gente representa com uma barrinha em cima do z, é o conjugado deste aqui, seria quem? 2, troca o sinal, menos 3i. Legal? Tá bom. Quem seria, então, o conjugado deste outro aqui, ó? Tá? Então, esse aqui é o conjugado, tá? Conjugado de z. Conjugado. Quem seria o conjugado deste outro número aqui, ó? Z igual a 4 menos 7i. Quem seria o conjugado deste número? Vamos encontrá-lo. Z barra 4, troca o sinal da parte imaginária. Mais 7i. Professor, mas é muito fácil isso aí, hein? É. Agora, olhem essas pegadinhas que aparecem aqui, ó. Vai pegar alguém desprevenido, mas não você. Quem seria o conjugado deste número aqui, ó? 4i mais 7. Muita gente ia falar, mas eu trocar o sinal. E o camarada vai me dizer que o conjugado seria o quê? 4i menos 7? Estaria errado, né? Porque perceba, mas aí trocou o sinal. Mas você troca o sinal de quem? Da parte imaginária, quem acompanha o i, que era mais aqui, ó, passou a ser menos. Ali naquele último exemplo, eu fiz de propósito uma pegadinha, trocou o sinal da parte imaginária. Trocou o sinal da parte imaginária. Aqui, de propósito, eu alterei a ordem, coloquei imaginário primeiro, depois a parte real, para tentar iludir você a querer trocar o sinal do meio. E isso está totalmente errado. Então, por precaução, você, como sugestão, coloca ele no formato certo, que é quem? Real imaginário. Então, ficaria 7 mais 4i. E aí sim, quem seria o conjugado correto? Trocando o sinal da parte imaginária, seria 7 menos 4i. E perceba
que é diferente disso aqui. Então, muito cuidado com essa pegadinha que muita gente acha que é trocar o sinal do meio. Não, é trocar o sinal da parte imaginária. Legal? Ficou gravado essa dica aí, tá? Muito bem, mas para que serve isso aí? Para nós poder executar a operação da divisão, que vejamos agora aí como faz, tá? Então perceba, eu tenho o Z1 dividido por Z2, aqui ó. Quem é o Z1? O Z1 é A mais BI. Quem é o Z2? A mais C mais DI, conforme está aqui, ó. Z1 e Z2. Como é que você executa a divisão? Você vai ter que multiplicar em cima e embaixo, dividendo divisor, pelo conjugado do denominador, desse camarada aqui, ó. Quem é o conjugado dele? É esse aqui, ó. Aonde nós trocamos o sinal da parte imaginária, ou seja, menos DI. E aí executamos a multiplicação aplicando a distributiva. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Vamos dividir então o Z1 por Z2. Quem é Z1? Z1 igual a 1 mais 2i. Z2 igual a 2 mais 3i. E o exercício pede a divisão de Z1 por Z2. Então vamos colocar aqui Z1 dividido por Z2. Então, na divisão dos números complexos, a gente precisa encontrar o conjugado do denominador. Vamos inicialmente já substituir. Então, quem é Z1? É 1 mais 2i. Quem é Z2? 2 mais 3i. Perfeito? E aí a regra diz que você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Quem é o conjugado no caso do Z2? Que é o Z barra 2. É 2 menos 3i. Então, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. 2 menos 3i. E aqui embaixo também. 2 menos 3i. E aí efetuamos a multiplicação, conforme a gente já viu aí na multiplicação de números complexos. Muito bem, então eu vou multiplicar. Vou colocar entre parênteses aqui para ficar mais fácil aqui, para a gente não tomar o erro aqui de esquecer alguém. Aplica a distributiva. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes menos 3i, menos 3i. Agora na segunda parte aqui. 2 vezes 2i vezes 2, mais 4i. E 2i vezes menos 3i vai dar menos 6i ao quadrado. Embaixo você tem o produto da soma pela diferença. A gente usa aquela regra, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou aplica distributivo e vai dar no mesmo. Continuando, na parte de cima, aqui no numerador, ficamos com 2... menos 3i com mais 4i vai ficar mais i. Esse i ao quadrado, aqui nós já vamos substituir ele por menos 1, certo? Substituímos por menos 1. Então só atenção com o jogo de sinais agora. Que vai ficar menos 6 vezes menos 1. Né? Ou, na verdade, menos 6 vezes menos 1. Então só substituir, né? Aqui embaixo fica 4 menos 9i ao quadrado. Vamos continuar aqui embaixo. Ficamos em cima 2 mais i, menos com menos aqui dá mais. Então fica mais 6. Embaixo, 4 menos 9, o i ao quadrado eu vou substituir já por menos 1, da mesma forma que fizemos aí no numerador. Aqui o i ao quadrado, trocamos por menos 1. Por fim, ficamos na parte de cima com 8 mais i, e embaixo 4 mais 9. Finalizando, 8 mais i sobre 13. É muito comum deixar nesse formato agora, separar aqui, ó.
parte real, 8 sobre 13, mais a parte imaginária, 1 sobre 13i. Então está aí a resposta, né, da multiplicação, da divisão, melhor dizendo, desses dois números complexos aí, Z1 e Z2. Portanto, encerramos por aqui, então, essa primeira parte de apresentação dos números complexos.